mesmo, dentro do tema somos sal, somos luz, vamos extrair um tema maravilhoso aqui de Coríntios. 1 de Coríntios 10, versículo 21. Depois nós vamos ler, no decorrer, vamos ler do 5 ao 22, mas agora vamos ler só o 21. 1 de Coríntios 10, 21 diz assim: todos, diz assim: não podeis, olha a proibição, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Que esta palavra nos encha de respeito por Deus. Que esta palavra nos faça temer e tremer diante do mundo, diante das propostas mundanas, diante dos apetites, diante das trevas. Meu Deus, guarda nossa mente. Nos ajude, Senhor, a guardar a mente, a guardar o campo de batalha que é a nossa mente. Eu louvo, te agradeço, te bendigo por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Eu oro em nome de Jesus, declaro paz sobre esta casa, saúde e prosperidade, no nome de Jesus. Oramos e o povo do Senhor diz amém. Amém, amém e amém. Obrigado, meu amado. Liga aquela lâmpadazinha ali, porque pode precisar de uma luzinha acesa. Valeu? Então, deixa eu aqui dizer o seguinte. O tema de hoje é... Vai lá, irmão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o outro cálice. Não podemos. Diga assim: eu não posso. Paulo, ele proíbe. Paulo, ele era um apóstolo de autoridade. E ele brigava, hein? Ele não era um homem frouxo, não. Ele defendia o chamado dele, porque ele sabia que Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus presente na terra, se apareceu para ele e lhe revelou a graça, o Evangelho. E ele defendia, e ele disse: irmãos, não podeis beber o cálice do Senhor, 21 versículo. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. O que é beber o cálice do Senhor? Tem tudo a ver com o que nós conversamos esta manhã. De nós sermos luz e sal desta terra. Eu disse nesta manhã, tem muita gente que deveria dar sabor, está recebendo sabor. Nós não podemos ser nós não estamos aqui, Deus não te trouxe do paraíso para vir para cá, para você ser influenciado pelo mundo. O mundo não pode te influenciar. Mas o que está mais acontecendo, irmãos, a maioria de nós imitamos o mundo. Se o artista mundano, cheio de demônio, o jogador mundano, cheio de capeta, se cortar o cabelo numa crista de galo, todo mundo bota a crista de galo.
Não pode, irmão. Mas é moda. A tua moda é Cristo, irmão. Você tem que ser viciado por Jesus. Você tem que ser um homem e uma mulher inteiramente agregado a Deus, envolvido com Deus, metido em Deus e Deus metido em você. Porque se a gente não for assim, nós vamos perder esta batalha. Nós vamos naufragar. Pessoas naufragam todos os dias. Todos os dias pessoas estão naufragando. Nós estamos vivendo um período que muitos dos crentes vão beber o cálice do demônio. O que é um cálice do demônio, pastor? É beber sangue na encruzilhada? Nada disso. É pegar uma vela preta e riscar. Não. O Salmos 1 diz: não anda, não senta, não se detém. Não anda, não senta e não se detém. Então, aí Paulo diz: não, vocês não podem beber, vocês são diferentes. Vocês são o povo de particular do Senhor. Vocês são exclusivos, escolhidos por Deus. Vocês não podem. Deus selou vocês com a maior preciosidade que Ele poderia colocar na vida de um ser humano. Ele dividiu o seu espírito com nós, com vocês. Ele vem, o versículo 5, uma história que se passou na passagem do povo quando foi tirado do Egito em direção à terra prometida. A terra prometida, não é em direção ao paraíso, não. Eles estavam em direção a uma terra, não é ao paraíso, não é o jardim do Éden, eles estavam indo para lá. Estavam indo para uma terra que Deus prometeu para eles, uma terra boa, porque eles só andavam no deserto, só tinha terra, só tinha areia e sol. Areia e sol, não tinha nada, não plantava nada. Então Deus fez uma promessa que daria para eles uma terra. Olha o que ele disse, Paulo escreveu isto. 5, 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou de quantos? A maioria. Diz a história que foi tirado do Egito quase 2 milhões de pessoas. Se Deus não se agradou da maioria deles, quer dizer que 1.800.000, 1.600.000, né? Se foi a maioria deles, não foi metade, foi mais da metade. Então, quando ele diz, e Deus não se agradou da maioria deles, razão, porque ficaram prostrados aonde? No deserto. Por que eles não tiveram progresso nas suas vidas? Porque Deus não se agradou deles. Então, quando Deus não se agrada de uma atitude minha, eu fico prostrado. Ou seja, minha vida não anda, prosperidade não chega, só vive doente. Doença no filho, no pai, na mãe, na avó, não sei o que, e morre não sei o que de acidente, depois morre outro, e pega pneumonia, pega zequizira, pega pulga, pega tudo. Alguma coisa, irmão, na casa dos eleitos de Deus, tem que haver proteção de Deus. A gente não está tratando de uma imagem de São Jorge, amado. Nós não estamos, com todo respeito, nós não estamos tratando de uma imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio, de São Benedito, de barro, de gesso, de ouro, banhado. Nós não estamos tratando de uma imagem, nós estamos tratando da presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Para você ter uma ideia, quando a arca que simbolizava a presença de Deus ficou na casa de um homem, aquela família, não havia doença naquela família, havia prosperidade, havia tudo de bom naquela casa. Irmãos, a presença de Deus na nossa casa tem que trazer tudo de bom para a nossa família, irmãos. Diga amém por isso.
Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. De 2.100.600, Deus não se agradou. Mas o que eles estavam fazendo que Deus não se agradou? Razão porque ficaram prostrados. Diga, a vida não anda. Diga, ficar prostrado. Pode deixar, irmão, pode deixar. Deixa o gato se converter hoje. Hoje ele se converte, esse danado. Deixa ele. Está ali quietinho. Se ele não morder a sua perna, aí não deixa não. Então ele diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, presta atenção, irmão. Ora, estas coisas se tornaram o que para nós? Exemplo para nós. Ou seja, se Deus não se agradou, 2 milhões saíram, e 1.600, 1.700, Deus não ficou feliz. E por não ficar feliz com aqueles 1.600, 1.700, Deus não ficar feliz. Eles ficaram prostrados no deserto, ou seja, a vida, morreram. Esse prostrar no deserto quer dizer, morreram. Por que muitos crentes estão prostrados no deserto? Não estão mortos, a terra não abriu, não engoliu, a serpente não picou, mas a vida não anda, é doença, enfermidade, é problema, nunca passa. Irmãos, o problema, ele tem que passar, porque no mundo você vai passar. Então alguma coisa está errada. Deus não está errado. Está errado é a minha atitude, a tua atitude. Está errado é o meu comportamento, o teu comportamento. O que está errado não é Deus, o que está errado sou eu. Se essa história me serve de exemplo, eu estou lendo, hein? a fim de que não que cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Você sabe que já escutei muitos clientes falando, poxa, eu queria tanto ser aquele deputado, o cara rouba pra caramba. Eu queria tanto ser aquele cantor, o cara mente, o cara é um bruxo. Isto é uma forma de cobiça. Eu queria tanto ter aquela casa eu queria tanto morar na Zona Sul. Você não mora na Zona Sul, você não quer. Tem casa lá para vender, para alugar, só ir para lá. Você vai fazer o quê, maluco? Senta aí, do lado do Marco. Vai para casa, vai ver a mamãe. Mas todo mundo está falando, acho que está maluco. Então não, estou falando com o gato. Está maluco mesmo, falando com o gato. Está maluco mesmo. Versículo 7. Então diz primeiro que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Diga, coisas mais. Eu não posso cobiçar. São coisas mais. Não, se não é minha, amado, eu não tenho o direito de querer ter o que é dos outros. Tem gente que, por exemplo, vai na casa fazer uma visita. Vamos visitar fulano de tal. Aí chega lá, aí vê a fulano de tal com uma televisão de 60. Pronto. Cobiçou. Qual é um dos mandamentos de Deus? Não cobiçarás a televisão, não cobiçarás a casa, não cobiçarás o carro, não cobiçarás o marido da outra, a mulher do outro, não cobiçarás. Não cobiçarás o trabalho do outro, não cobiça, mano. Cava o teu poço e beba a água do teu poço. Se o poço que você está abrindo só conseguiu essa quantidade de água, beba, é tua. Não fique querendo as coisas que não é sua. Ele mais vai dizer, e não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto está escrito, o povo se assentou-se para comer, beber e se levantou para se... Você sabe quando foi isto?
quando eles mandaram construir um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, recebendo os mandamentos, as tábuas, o povo sempre foi um povo impaciente. Ah, eu não vou sair dessa igreja, porque essa igreja não resolve meu problema. Quem te falou que igreja resolve problema, irmão? Igreja só cria problema. Você quer ter um problema? Vai para uma igreja. Pronto, você quer um problema? Vai para uma igreja. Tem um irmão que chega tarde, outro chega cedo, outro que fala do outro, outro que não fala, outro que cumprimenta, outro que não cumprimenta. Então, tudo a gente reclama. Se cumprimenta, reclama. Se não cumprimenta, reclama. Se irrita, só vive rindo, por quê? Se vive, você está sério, por quê? Então, quer problema? Vai para a igreja. Então, quando eles estavam lá, servindo a um boi, a um bezerro que mandaram construir, e Moisés lá, falando com Deus, Deus falando com Moisés, dando a direção. Deus já sabia o que estava acontecendo. Então o povo ficou ali cantando, celebrando, festejando em volta do bezerro de ouro. Por isso que Paulo está falando aqui, não os façais por idólatras como alguns deles fizeram. O povo se assentou-se a comer, beber, e se levantou, isso está, sabe aonde? Não precisa ir lá não, está lá em Êxodo 32:6, está lá. E o cobiçar está lá em Número 11:4. Depois você pode ver na sua casa. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram. O que é uma imoralidade que eles estavam praticando? Adorando um bezerro. Estavam todos bêbados. E ali estava acontecendo sexo à vista. O povo ficou doido. Moisés chegou a dizer: o povo sempre foi perturbado, Senhor. Não foi com essas palavras, ele falou com outras palavras, mas mais pesadas ainda. Então, quando ele diz: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O povo foi picado por serpentes, ficaram todos doentes. E Moisés, com pena do povo, sempre o pastor sempre tem dó de quem fica pisando na bola. O pastor sempre está orando por quem está pisando na bola, para que a disciplina, o açoite e a correção não venha. Então Moisés, com dó, falou: Deus, não faça isso com o teu povo. Aí Deus falou: então faça o seguinte, levanta uma serpente de bronze, e todos que olharem para essa serpente de bronze, mandado por Deus, Deus mandou, não é para adorar a serpente, só como o povo foi picado, e Deus mandou levantar uma serpente, ficava a serpente de bronze, e todo o povo que foi picado pela serpente, quando olhava para aquela serpente de bronze, ficava curado. Deus é misericordioso. Diga assim: Deus é misericordioso. 9. Não ponhais o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuravam eles? Murmuravam. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo estava aqui embaixo falando: cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Moisés está demorando. O povo murmurava quando Deus mandava o pão. E ele falava: estou com fome, então venha maná. E comeu maná hoje, comeu amanhã, comeu depois. Ele falou: maná, eu estou enjoado de maná, não quero maná. Não quero. Pô, quando não tinha nada, vocês pediam qualquer coisa. Agora que tem qualquer coisa, que é o maná, que é saudável, que tem todas as vitaminas. Deus trouxe algo do céu que compunha todas as vitaminas para os caras não ficarem doentes. Diz a história que nem o sapato rasgou, nem a roupa rasgou, não houve ferido, não houve doença, não houve aborto, não houve morte de criança, não houve morte de velho, não houve morte de ninguém, amado. Deus guardou o povo. Mas o povo murmurando. A pessoa vê Deus agir. Aí a irmã que não podia ter filho, pô, Deus fez um milagre. Olha o irmão que estava com problema assim, Deus curou. Olha aquele irmão que não conhecia nada de Deus, Deus fez um... E acabou, estava murmurando.
Aí a pessoa gente está murmurando. As pessoas veem os milagres, veem as maravilhas, veem a palavra de Deus. Irmãos, quem age nesta igreja não é o pastor. Pela minha vontade, eu curaria todo mundo, amado. Se eu tivesse esse presente de Deus, sabe onde eu ia? Eu não ia ficar aqui. Sabe para onde eu ia? O leprosário, para os hospitais. Eu ia para lá. Eu não ia fazer cura. Eu ia fazer, deixar ele fazer. Eu ia para onde estão os doentes. Se Deus me desse essa graça de curar leproso, paralítico, andar, eu ia no lugar onde tem cego, chegava lá, botava muito todo mundo enxergava. Então eu ia lá. Porque lá eu sei que eu não vou ganhar dinheiro. Não vai ter dinheiro ali, eu vou fazer para a glória de Deus. Eles dizem que tem esse dom. Você vê alguém indo lá? Os cegos continuam sendo cegos, os aleijados continuam aleijados, os leprosos, os que estão para morrer estão morrendo. Porque ele só cura quando vai lá na casinha dele lá. Então, amados, então ele diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelos exterminadores. 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Foram escritas para advertência nossa. Então, Paulo escreveu copiando dos fatos que tinha acontecido para nos alertar. Olha, eu estou contando a história que se passou lá para que vocês não façam igual o que eles fizeram. Porque se você fizer igual o que eles fizeram, não vai ter serpente, tanta serpente na cidade aqui. Onde eu estou não tem serpente, não vai aparecer tanta serpente para me picar. Onde eu estou, no exterminador, a terra não vai abrir para me engolir. Irmão, pior do que a terra abrir, a serpente picar, você sabe. Uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida de ansiedade, de depressão, de insônia. Você imagine alguém que passa 24 horas querendo dormir e não consegue dormir. Onde está o erro, meu pai? Onde está o erro? Está em Deus ou está no meu comportamento? Onde está o erro? Deus está escolhendo alguns para dar paz e Deus está escolhendo alguns para dar guerra para ele. Não, o erro está em mim. Eu assumo, se eu perco uma noite de sono, se eu não tenho sossego na minha alma, porque eu estou fazendo alguma coisa que está me deixando desassossegado. E então eu tenho que procurar me fazer uma análise na minha vida e ouvir Deus pela palavra dele e começar a aprumar a minha vida em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu quero ver o bem de Deus na sua vida, irmão. Eu quero ver Deus, eu quero ver o Senhor manifestar o desejo do teu coração. Eu quero que portas se abram, teu filho seja solto, tua família receba um milagre, teu casamento se resolva, a prosperidade, aquela pensão, aquela aposentadoria, aquele dinheiro retido, é o desejo de Deus te dar. Diga, eu recebo. Aí ele vem no versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, que não caia. Não veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Viu como é que ele mostra o exemplo do Antigo Testamento, mas quando chega, ele traz para a graça um escape para a igreja. Primeiro ele diz que a tentação é algo humano. Diga assim, a tentação é humana. Então, eu posso ser tentado em ser idólatra, eu posso. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, irmãos. José foi tentado. Paulo foi tentado. Os homens de Deus foram tentados. As mulheres de Deus foram tentadas. Tentação não é pecado. O pecado é você ceder a tentação. Diga, o pecado é eu ceder a tentação. E se eu ceder a tentação, o que vai me vir a mim, pastor? Correção, disciplina e açoite de Deus. Porque ele diz, a tentação é humana. Diga assim, é humana. É coisa de gente. Poxa, eu queria... Porque às vezes as coisas não andam, né? A gente pensa que não anda. Está tudo andando. Quem é que já viajou de avião aqui? Você está num avião, dá uma impressão que o avião está parado. Mas ele está mais de 400.
A impressão que dá é que ele está parado. Então, às vezes nós pensamos que a nossa vida está parada. A tua vida está andando a 400 por hora, você que não está percebendo. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está indo para o caminho certo, amado. Se você está fazendo a vontade de Deus, algo maravilhoso da parte de Deus nesse caminho vai se manifestar na sua vida. Então você tem que seguir firme nesse caminho. Você não deve se desviar desse caminho, não deve fazer uma virada. Você tem que seguir. Segue o caminho. Segue o caminho. Porque a tentação, diga, é humana. Mas Deus é o quê? É fiel e não, olha, isso é bom demais. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que ele vai fazer? Pensa em José. Mulher de Potifar, devia ser uma mulher bonita, foi em cima de José. Aquilo ali para José era o que? Diga, tentação. Era mas Deus não permite que você seja tentado além do que você possa suportar. Então, o que Deus fez com José? Deus deu qual foi o escape? Correr. Por que ele não ficou e falou, não faço? Não quero nem ver. Já viu aquela? Não quero nem ver. Bota o dedo assim aberto. Ele não fez isso. O que ele fez? Irmãos, o mal a gente vence. A carne a gente foge. A carne, Paulo manda, foge. Foge dos desejos da moça. Foge. Porque se não fugir, a tentação te aguenta. Ou seja, as coisas vêm. Então ele continua dizendo, juntamente com a tentação, proverá o livramento de sorte que possais suportar. 14. Portanto, meus amados irmãos, fugir de quê? Da idolatria. Irmãos, o tema é, não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode. Foge da idolatria. O que é uma idolatria? Irmãos, quando eu troco um culto a Deus por um programa humorístico, uma novela, um filme, sabe, qualquer coisa. Isto é uma idolatria. Você não pode trocar isto aqui. Isto que você está fazendo parece uma coisa insignificante. Mas eu vou te dizer, com Bíblia na mão, é isso que você está fazendo aqui agora que agrada a Deus. Agora tem um monte de gente desagradando a Deus. Você liga a televisão, sabe o que passa na televisão essa semana? O que passa? Já fica doido, né? Fica ou não fica? Tu fica, não, tá amarrado, tá perdendo. Daqui a pouco tá tu lá no tuduque. Não é verdade? A perninha não fica? Fica assim. Porque você pula de canal para cá, pula de canal para lá, pula para cá. Eu falei, não, nem pula de canal. Bota, bota no YouTube, que a gente vê palestra. Nem boto. Essa semana nem boto, quero ver nada. Quero saber de jornal, não quero saber. Só dá samba, não quero saber de nada. Não quero provocar a minha carne. Você quer provocar a sua carne? Você sabe que tem crente que vai passar a noite e diz que é crente. Aí, Cláudio, olha, diz que é crente. Vai passar a noite toda vendo a escola de samba. Quem sabia disso? Quem é que faz isso? E quase que alguém fez assim, mas falou, não vou fazer, pastor tá doido. Pastor joga o gato em cima de mim, o gato me come. Eu não jogo nada, irmão, eu não tenho força para nada, eu sou o mais fraco de todos. Eu fico preocupado porque aí você está inclinando para o cálice do demônio. Eu não posso beber da água de Deus e da água do inferno, irmão. Eu não posso estar vindo um domingo adorar a Deus e na segunda-feira ir para uma boate. Ou chega sexta-feira, sextou.
Já viu o negócio? Sextou. Sabe o que é o sextar? O cara bota uma garrafa de cerveja desse tamanho debaixo do braço, uma de cá e vai para casa. Eu falei, meu Deus, eu estava no portão olhando, falei, meu Deus, falei até com a minha esposa, o mundo só pensa em cachaça. O governo deveria colocar uma garrafa de bebida de cerveja, deveria colocar R$1.500, uma garrafa. Ia ficar rico. Ia pagar todas as contas, porque os biriteiros não iam parar de comprar, iam parar de comer, iam andar de uma folha na frente, outra atrás para não comprar roupa, mas ia comprar bebida. Você vê o tamanho da escravidão. Não pode, amado. A gente não pode estar com o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não pode estar numa assembleia divina, onde só tem santo, redimido, transformado, consagrados. Vocês são consagrados. Irmão, escute isso. Vocês são consagrados ao Senhor. Paulo falou, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus? Como é que você pode ser o santuário de Deus no domingo e na segunda-feira está no meio do palavrão, da bebida, do bordel, das coisas ruins? Como? Não pode. Aí depois eu jejuo aqui, eu oro um pouquinho e peço perdão e o que, irmãos? Falo 300 mil palavrão, domingo eu dou glória a Deus e segunda-feira é palavrão. Você está bebendo o cálice do demônio. Tua fonte está estragada. Nossa fonte não pode estar estragada. A nossa fonte tem que ser uma fonte só. Água doce, água boa. A palavra de Deus na nossa mente, saindo pela nossa... Aconteça o que acontecer, repita a palavra de Deus, amado. 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Paulo falou, julga o que eu estou dizendo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está perguntando, não é a comunhão do corpo de Cristo? Vocês têm dúvida disso? Porque tem alguns crentes que têm dúvida disso. Não tem ceia. Não é comunhão nem nada. 17. Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que alimentam-se do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? As pessoas têm medo até de estátua. Você sabia que tem crente que tem medo de estátua, de imagem? Meu Deus. Vê lá uma macumba. Meu Deus. Não pega. Você é de Deus. Se um dia alguma influência do mal entrar num crente, ele nunca foi crente. Ele nunca foi de Deus. Irmão, nem o mal toca em quem tem o Espírito de Deus. Não toca, irmão. Não toca, irmão. Não toca. Se você tem o Espírito de Deus, não toca. Não toca. Diga, não toca. Não toca. 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é aos demônios que as sacrificam. E não a Deus. E não quero, Paulo falou, eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo falou, eu não quero. Vocês são selo do meu apostolado e eu não quero. Eu proíbo vocês de estar envolvido com coisas sacrificadas. Oh, Cosme e Damião, eu dou sim para minhas filhas. Não pega, é coisa sacrificada, oferecida aos demônios. Mas é para criança, é coisa santa. É para criança, oferecido antes a quem? Ao demônio. Pastor, mas se eu comer um negócio sem saber, aí está guardado.
Mas se você comer o mesmo negócio, sabendo que você não deve fazer, você está frito. Você, sabe por quê? Porque você está desobedecendo depois de ter o pleno conhecimento. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, não a Deus. Eu não quero que vocês vos torneis, o quê? Associados. Paulo estava falando com crentes, amado. Paulo não estava falando com os mundanos, não. Paulo estava falando para quem? Para os crentes da igreja de Corinto. Ele estava contando essa história de Israel para a igreja de Corinto, porque era uma igreja que o pentecostalismo, os dons, as línguas, as profecias, tudo era demais ali naquela igreja, tudo era demais. Não sei se você já foi numa igreja que tem tanta profecia. Quem já foi? Aí profetiza ali, profetiza, ele leva, eis me fala, eis que fala, eis também fala. Oh, que igreja de fofoqueiro do cara não fala, né? Não, igreja que todo mundo, eis que eu falo, eis que também fala, eis que digo, eis, aqui ó, aqui diz e acabou. Acabou. Se você quer a profecia é essa, irmão. Você lê, você está profetizando. Interpretação de línguas é uma coisa. Profecia é essa. Aqui está a profecia. Então, quando ele diz 21, não podeis beber. Diga assim, não podeis beber. Não é para beber. O que é beber? É participar. É envolver-se com... Jesus falou que nós somos o que nesse mundo? Luz e sal. Sal para quê? Para dar sabor. Luz para quê? A função da luz é para iluminar as trevas. Então, se você tem entrado aonde tem trevas e o lugar continua em trevas, quer dizer que a tua luz não é luz. Jesus falou, está lá em Mateus 5, no versículo 12 em diante, está lá. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a luz, tem que colocar lá bem alto, para iluminar. Tão bom quando você chega na sua casa, não tem ninguém, você chega, escuridão, né? Você, só um cliquezinho num botão, pá, acaba o terror, né? Porque a escuridão faz você imaginar algumas coisas, né? Mas quando a luz chega, ilumina. Você é luz, diga, eu sou luz. Ô irmão, hoje é sexta-feira, sextou, vamos sair do trabalho, vamos ali, vamos lá, tem uma boatezinha nova, tem uma menina que fica rodando num tronco lá assim e tal, e sabe, só para valer. Você não é homem, não? É ou não é, irmão? É mentira? Eu sou homem, então eu vou. Você é homem, mas você é um homem escolhido por Deus. Você tem uma semente divina. Você tem um dom. Você tem uma marca. Você tem uma essência que não é qualquer homem que tem. Foi colocada em você a essência da salvação, a marca da salvação. Então não pense que a graça, aqui no Evangelho da graça de Deus, no Ministério Restituição, aqui não, amado. Aqui não é graça barata, não. Aqui não venha como está e fique como veio. Aqui não caminhe nas trevas a vida toda. Se você conheceu a verdade tem que te libertar. Se você conheceu os fundamentos de Deus tem que fazer parte da tua vida. A nossa vida tem que ser uma vida totalmente diferente do que era antes de conhecermos a verdade. Diga, não pode. Fala, irmão, não pode, hein? Não pode você beber cálice do Senhor, congregando no domingo, e na segunda-feira você começar, alguém te liga cobrando, e você, não, mas eu não estava no Brasil, não, cheguei agora. Opa, você estava assim, você estava aqui no culto.
Você entende, meu? Então, às vezes, a gente vai para um caminho que pensa que Deus não está percebendo o que nós estamos fazendo. Ah, Deus vai me matar por causa disso? Não, se Ele quiser te matar, até que Ele te mata. Porque Ele que te deu a vida, Ele que pode te tirar. Ele já fez isso com um monte de gente, Ele pode fazer isso comigo, com você também. Porque Ele não quer que nós sejamos nessa terra pedra de tropeço. Existem dois tipos de pedra nessa terra. As pedras que são vivas e tem as pedras que são de tropeço. Nós somos pedras vivas. Você não é pedra de tropeço. Então, Paulo diz essa história, depois ele conclui com essa união de Deus com o demônio, e falou: você não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode provocar o zelo do Senhor, somos mais fortes que o Senhor. Aí no 23 ele vai fundo. Todas as coisas me são permitidas, lícitas quer dizer permissão, mas nem todas as coisas me convêm. Por que não me convém? Porque Paulo proibiu, como o apóstolo falou, não pode. Mas me é lícito eu sentar numa mesinha de escarnecedor e começar a xingar junto com ele, a mentir junto com ele, a mexer com a mulher dos outros? Pode. É lícito? Claro. É lícito? É. Convém. Você entende a diferença de uma coisa ser lícita, mas para você que é luz, não te... Porque se é lícito e você sabe que não te convém e você faz, você está mostrando que você está igual àqueles que estão nas trevas. Não sei se você está entendendo. Está entendendo, irmão? O que o Espírito Santo está querendo fazer com a igreja? Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas vai me edificar. Ou seja, se eu permitir, no lugar de me edificar, vai me destruir. Ou edifica ou destrói. Se você faz o que não te convém, você se destrói. E tem um monte de gente torcendo para você se destruir, irmão. Ou você pensa que aqueles teus amiguinhos que você tomava com ele lá, fingia, ficava lá junto com ele lá, conversando fiado, e eles se afastaram de você porque você começou a mostrar a glória de Deus para eles, e quando você mostra a glória de Deus para alguém, pessoas das trevas começam a fugir de você. É bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. Porque quando você vai penetrando, a luz vai penetrando, e a pessoa vai fugindo, porque aquilo ali é trevas. Vai fugir. Se fugir de uma maneira tal, deixa para lá. Aquilo ali é joio, é peste ruim. Porque a luz, mesmo que estando nas trevas, quando é luz, começa Deus a trabalhar na mente da pessoa. Deus começa. Não adianta, não tem que discutir. Eu já falei uma vez, duas vezes, 1 milhão de vezes. Não fala, eu não falo. Eu vou na casa dos meus irmãos, eu não falo, eu mostro. Todo mundo xingando, eu estou lá. Já acabou, o vocabulário de vocês é muito próspero, muito rico. Você estudou em qual faculdade? Para aprender essas palavras bonitas que vocês professam de manhã até a noite. Que não edifica ninguém, um xinga a mulher, xinga o marido, xinga filho, xinga não sei quem, xinga. Na minha casa não tem um palavrão. Na minha casa tem louvor ao meu Deus. Na tua também, não é verdade? Então ele disse: ninguém, olha irmãos, 24, ninguém busque o seu próprio interesse. Sim, eu não busco, porque se eu buscar o meu interesse, eu vou andar na carne. O que me interessa? Eu fazer a vontade da minha carne. Então, amados, mude agora de capítulo rápido para um outro livro, Hebreus 12, para a gente terminar o pensamento. Doze, 1 em diante. Portanto, deixa você chegar lá. Que horas tem? Está certa a hora aí, vê a hora aí. 8 e 7 mesmo? Eu pensei que estava parado esse aqui.
Então vamos lá. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, preste atenção no que você está lendo, hein? Ó, rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. O que é uma testemunha? As pessoas estão olhando para você. Essa não é nuvem invisível, não. Nuvem quer dizer, teu vizinho fica lá, teu vizinho bota até um tubo, tem um tubo que coloca assim na parede, ele fica escutando você. Tu é crente? Duvido que não tenha um cara lá do outro lado com um tubo te escutando. Tem. Essas são as nuvens que estão ao redor. É o teu irmão ímpio, teu irmão de sangue, um primo, um tio, estão lá. Ele é santinho nada, vigia. E ficou assim, ó. Você não sabe, olha quantos zoião estão em cima da gente, amado. Você sabia disso? E esses crentes que ficam aí fazendo tudo que é coisa. Então, as nuvens de testemunho nem fica mais à volta dele, porque já sabe que ele é um crente desleixado. Não é crente coisa nenhuma. Nem vou chamar, irmão, a partir de hoje eu não vou chamar quem não é crente de crente, não. Deus o sabe. Quem pratica a obra da carne está praticando, sabe? Não vou falar, é um filho de Deus praticando. Não. Se está praticando, não tem nada de filho de Deus. Não tem nada de filho de Deus. Porque os filhos de Deus, eles têm que fugir. Amém? Então, ele diz, portanto, também nós, visto que nos rodearmos de tão grandes nuvens de testemunhas. Olha que ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, as pessoas ficam olhando você. Se você vai se meter com pecado, com coisa errada, será se ele foi lá naquele boteco, o que ele vai comprar? Aí olha, ele fica olhando, depois está dentro da bolsa, é um refrigerante, ele vai lá, ele comprou o quê? Vai atrás para saber o que você comprou no boteco. Aí se a gente ficar de bobeira, falando igual a eles, peitando igual a eles, xingando igual a eles, na carne igual a eles, você não está diferente de nada, amado. Deixa eles ficarem, gastar o cotovelo deles no muro lá, deixa o cotovelo deles nascer pereba, de tanto ficar assim, deixa a coluna deles ficar toda torta, de tanto ficar no muro te vigiando, deixa o cara que põe o trombone lá nos ouvidos, lá na tua parede, deixa ele vai escutar na tua casa glórias a Deus e louvores a Deus, e gente educada, marido, mulher, filhos educados, tratando com amor, porque é assim que somos ensinados por Deus. São as nuvens. Você pensa que teu trabalho? Você pensa que você não te vigia, não? Eles ficam assim, vai beber uma assim, ele é crente, ele é crente. Há um tempo atrás, muitos anos atrás, não era nem pastor nessa época, eu gostava de jogar futebol. Aí acabava o futebol, os caras queriam manguaçar. Aí fica, rapaz, que o calor disso, mano, cerveja, não sei o quê, aí é um copinho só, Jesus não vai fugir de você não sei o quê, e tal. Aí se tu vai e bebe, sabe o que ele fala depois? Você não é crente, maluco. Você não é crente em nada, eu sabia que você era um safado. Ele fala assim. Ele faz você fazer e depois fala isso na sua cara e você fica com cara de tacho. Você fica envergonhado, porque você cedeu. Não é só beber não, amado, é xingar, é peitar, é ficar dando uma de braba, de brabo, é discutir no mesmo tom que os outros. Você é de Deus, amado, você é de Deus, você tem que assumir a tua vida com Deus, você tem que parar suas arestas e falar, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu quero mudança, eu quero vida nova, eu quero Deus, eu quero as coisas de Deus para a minha vida. Eu não quero ficar capengando fundo aqui, areia movediça, torta aqui. Não, eu quero andar nas águas. Diga assim, tem uma nuvem. E o pecado, olha o que Paulo está falando. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. O pecado é peso. Que tenazmente, o que tenazmente? Insiste, né? Tenazmente faz o que com nós? Nos assedia.
assédio, assedia que vem da palavra assédio. Fica te assediando, vem. Aí você vai na loteria pagar a tua conta, aí tá lá a moça, pagou a conta, e aí, tem a Mega Sena de hoje aí, ó, é 27 milhões, ou a Telecena, não, nem sei como é que não jogo, a Quina tá pagando hoje, não sei, quanto, aí o dinheiro que sobra do troco é o valor do você que joga todo dia, fala aí. Como é o nome? Bilhete, né? Bilhete? Pode falar, irmão, não vou falar que você joga, não. É o que eu esqueço, pô. Bilhete, né? Aí, o valor do troco é o valor do... É R$3. É um assédio. Sabe? Você fica sendo assediado para fazer. Aí você vai e compra. Olha para um lado, olha para o outro. Ninguém está vendo, olha para você. Aí bota, tem um irmão, uma pessoa meu. Eu vi, cara, o pastor estava comprando loteria. Ele prega contra e está lá. E, não é verdade, mano? Não é verdade? Isso é um assédio. Aí você está lá na fila, lá, aí está lá sozinho, né? Sei, teu celular e tal. Aí tem lá uma menina lá bonita, aí você olha assim, ela olha, você, olha, todo bobo, né? Tá com 50 anos, uma garota de 20 e poucos lá te olhando. Cheio de capeta, te assediando, você está babando. É assédio, não é assim? Não é? Aí daqui a pouco, cai. Cai de quê, irmão? Não é isso, irmão? O que está escrito aqui? Assedia ou não assedia? O que ele diz? Desembaraçando de todo o peso de pecado que nos assedia. Tu está lá quietinho, aí olhou? Assim. Faz assim. Não, não faz assim. Vira de costa. Porque isto vai... A pessoa, eu quase 60 anos. Uma menina de 20 e poucos anos. Novinho, bonitinho. Aí olhou para o pastor, o cabelo grisalho. Puxa, queria tanto um velhinho desse lá em casa. E eu fico todo bobo, né? Aí perco minha mulher, perco igreja, perco moral, perco tudo por causa de um assédio de uma pessoa que deve estar cheia de demônios, usada pelo Satanás para derrubar o servo de Deus. E a pessoa fica brincando com isso. A pessoa fica brincando com isso. Pergunta a Davi, que ele sabe o que é isso. Davizinho sabe o que é isso. Então, para a gente terminar, corramos com pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, essas coisas vêm assediar para te tirar da carreira. Nós temos uma carreira, nós estamos numa caminhada para Jerusalém celestial, para a pátria celestial. Então, as coisas vêm nos assediar. Você tem que falar, desembaraça disso, amado. Corra. Por isso que ele diz, assédio para impedir que você corra a carreira que já está proposta. Agora, 2. Olhando firmemente para o autor, ele é também consumador da fé, que o nome dele é Jesus, o qual, em troca da alegria-lhe que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis e não desmaiando em vossa alma. Irmão, corra, cai fora, fuja, porque você tem uma nuvem de testemunho. Não pode, amado. Irmão, não, você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Você entendeu, irmão? Você é de Deus. Você não tem que misturar. Você não tem como beber um pouquinho do cálice do Satanás e beber o cálice de Deus. Não dá. Não dá para fingir. Põe uma máscara. Máscara de domingo. Igreja, aleluia. Tira a máscara. Segunda-feira, capeta. Oh, Satanás. Xinga para lá, xinga para cá. Aí vem para a igreja terça-feira, põe a máscara, aleluia, e tira a máscara, e põe a verdadeira, e vai para lá. Não pode, irmão.
Não pode, não pode, não pode. Irmão, você que tem palavra de chocarrice, você que fica aí conversando fiado aí, de bobeira, falando bobagem. Tem homem casado que fica aí conversando fiado com mulher aí, no Facebook. É minha amiga, a minha amiga ali. Minha amiga está ali. Eu sei que ela é minha amiga, porque o que nós já passamos juntos, se não fosse... Essa é minha amiga. Eu tenho um amigo, eu tenho que ter também amizade, não sei o quê. Irmão, todo mundo tem amizade, até o ponto que não ultrapasse. Tá bonitinho, tá cabeludinho, tá cabelinho bonito, não sei o quê. Irmão, isso é coisa que já está começando a sair do patamar da espiritualidade, o respeito. Então, eu respeito e quero respeito, entendeu? A gente respeita para ter respeito, entendeu? É assim que se comporta um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, amados, por que se eu não me comportar de maneira correta, pastor, o que acontece? Versículo 5. Está esquecida a exortação que como a filha discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, se eu não andar segundo as normas do reino, Deus vem, me corrige, Deus vem e me açoita, porque eu sou filho. Então ele não vai deixar eu cometer uma bobagem na minha vida. Se eu cometer, eu vou passar um... Irmão, sobre mim é muito mais do que sobre você. Porque uma queda minha... Você imagina, amado? Quantas... Olha, eu tenho recebido ligações de pastores que estavam falando, puxa, eu já estava até... pensando até desistir do ministério, cara. Pensava que todos os pastores eram igual a esses caras que eu conheço. Poxa, eu estou te ouvindo aqui, estou vendo que há uma diferença, pelo menos nas tuas palavras. Eu não me conheço pessoalmente, mas tu te mostras um cara de integridade. Tu te mostras uma pessoa que está agarrada com a Bíblia e não solta a Bíblia. Então eu tenho um testemunho, eu tenho um nome. Não é o Pedro Inácio o nome, é o nome de Cristo que eu carrego. Paulo falava, eu tenho as marcas de Cristo. Então eu carrego Cristo. Aonde eu for, é Cristo. A minha esposa posso estar onde eu estiver, amado. Se tiver algum doente, passou com caroço, eu vou orar, eu encosto logo agora. Irmão, dá licença, Deus te dê saúde. Aí a criança está ali no colo chorando, eu falei, Deus te dê saúde. Então eu não espero, amado. Eu vou lá e ministro logo, eu sou um homem de Deus. Se Deus quiser operar, opera em nome do Senhor. Entendeu? Então, amados, fica com a palavra, não pode. Cálice de Deus e cálice do mal, não pode. Você é de Deus. Assuma a tua paternidade. Você é de Deus. Tá bom? Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Para nós que somos de Deus. Você que está no Facebook, paz e graça na tua vida. Pode escrever, não pode beber o cálice de Deus e do mal. Vamos ficar de pé.